Como gerar etiquetas no Excel para identificar as minhas gavetas. Então, na aula de hoje eu vou estar lhe ensinando um arquivo que eu desenvolvi para um amigo e que possivelmente vai ser muito útil a você que precisa identificar as suas gavetas, como identificar armários, como identificar qualquer algo do tipo. Então, observe, ó. Aqui nessa primeira coluna eu informo o número das gavetas ou o número dos armários, como preferir. Eu posso estar informando a quantidade de cópias, eu posso pré-definir a quantidade que eu queira. Então observe aqui, ó, na minha guia layout tem o layout que eu vou estar montando essa identificação e aqui na nossa guia etiquetas tem a exibição das etiquetas que serão geradas. Então observe, ó, o meu trabalho será apenas informar o número das gavetas e clicar nessa macro aqui que eu vou estar lhe ensinando passo a passo. Ó. Então observe, ó, vou clicar em gerar identificações, observe que nesse momento eu tenho de 1 a 108, ou seja, iria me dar muito trabalho se eu fosse fazer isso aqui manualmente. Observe, ó. Vou clicar em gerar identificações. Cliquei e observe, ó. A nossa macro está sendo executada e observe o resultado final do nosso projeto que eu vou estar lhe ensinando passo a passo. Ó. E tá lá, ó. Observe que eu já estou pré-visualizando. Então tá lá, ó. Gaveta 1, gaveta 2, gaveta 3 e por aí vai, observe, ó. Então aqui vai até a minha gaveta de número 108, como eu informei lá na minha coluna. Então, um arquivo ideal para você que quer automatizar o seu tempo. Você ainda não é inscrito em nosso canal Programador Excel VBA? Lhe faço o convite para estar se inscrevendo agora. Clicando nesse botãozinho vermelho, você vai estar apto a assistir todos os nossos vídeos de forma gratuita. Ainda não é inscrito? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora. Já é inscrito? O meu muito obrigado. E vamos agora aprender passo a passo como criar um arquivo como esse, que vai tornar super produtivo o seu dia. Então, eu vou fazer esse arquivo do zero com você. Então vamos lá. Primeira coisa, para que eu possa inserir uma planilha em branco, eu vou utilizar aqui o atalho Ctrl mais O. Então pressionei aqui a tecla Ctrl e a tecla O, combinadas. Observe que já gerou um novo arquivo em branco. Observe aqui na minha barra superior, pasta 1. Aqui na minha pasta 1, o que é que eu vou estar fazendo? Bom, eu vou precisar basicamente aqui de uma planilha onde eu vou estar informando as minhas informações, uma segunda plan onde eu vou criar o meu layout e uma terceira plan onde eu vou exibir as minhas etiquetas impressas. Então vamos lá, ó. Para que eu possa estar inserindo uma segunda e uma terceira plan, basta eu clicar aqui nesse símbolo de mais, ó. Cliquei, adicionei uma segunda plan e vou adicionar uma terceira plan ao meu objeto. Então vamos dar apenas nomes intuitivos aqui para que a gente possa se orientar. Então vou renomear essa aqui, por exemplo, de base, ou seja, base de dados. Não tem importância eu colocar aqui palavras separadas, ó. A minha segunda plan, eu vou chamá-la de layout, ou seja, será o layout da minha planilha, ó. E a minha terceira plan será as minhas etiquetas. Lembrando que esses três nomes que eu estou dando aqui, você pode colocar os nomes que você bem entender, beleza? Aqui é apenas para a gente se orientar. E agora o que é que eu vou estar fazendo? Aqui na minha base de dados, vamos utilizar a nossa primeira linha como cabeçalho. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, ó, gaveta. Então aqui eu vou informar o número das minhas gavetas. Você pode colocar aí o número dos seus armários, você pode informar aí o número dos seus volumes, beleza? E aqui na minha segunda coluna, eu vou lhe ensinar tanto gerar de forma pré-definida uma quantidade, como você pode estar gerando uma quantidade conforme você informe. Então vou lhe ensinar de duas formas. Então vamos colocar aqui, por exemplo, ó, número cópias. Ou seja, que eu vou informar o número de cópias que eu queira. Então deixa eu só dar um zoom aqui para ficar melhor para você. E observe, ó. Bom, o meu trabalho agora será o quê? Será apenas fazer aquele preenchimento, ou seja, eu vou informar aqui o número das minhas gavetas que eu quero. Lembrando que eu não vou poder deixar célula em branco entre um registro e outro. Então, por exemplo, ó, suponhamos que eu quisesse gerar a identificação, por exemplo, eu tivesse uma gaveta de 1, por exemplo, a 10, ó. Vou arrastar aqui, ele já vai fazer autossuma para mim, ó. Bom, então nessa primeira forma que eu vou estar lhe ensinando, eu vou estar já gerando de forma pré-definida a quantidade de cópias que eu queira. Bom, o que é que eu vou fazer agora? Muito simples, ó. Vou clicar aqui na minha guia inserir, vou clicar aqui em ilustrações, formas, lembrando que eu vou utilizar uma macro, onde eu vou estar lhe ensinando do zero. Então, para que eu possa atribuir uma macro, eu posso utilizar qualquer uma dessas formas, eu posso utilizar uma caixa de texto, eu posso utilizar uma imagem, como eu posso, que é no nosso caso, eu posso habilitar a guia desenvolvedor
e atribuir uma macro a um botão. Então observe, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar uma forma. E eu vou utilizar essa daqui, ó, retângulo de cantos arredondados. Ó. Cliquei sobre ela, tá aqui a minha forma, vou deixar por enquanto ela aqui. E o meu trabalho será o quê? Vou clicar sobre ela e vou digitar o texto que eu quero. Ó. Gerar etiquetas, por exemplo. Ó. Então, eu não estou alterando o nome da minha forma, estou apenas alterando o nome superficial que fica sobre ela. Ó. Então, vamos deixar por enquanto ela aqui. Então, agora vamos se preocupar com o nosso layout e a nossa aba etiquetas, que são de fundamentais importância para que tudo isso aqui funcione. Ó. Então, esse arquivo eu desenvolvi aqui para um colega que lhe auxiliou bastante e com certeza também vai estar auxiliando a você que também tem a mesma necessidade. Se batermos 50 likes nesse arquivo, nesse vídeo, eu vou disponibilizar aqui o arquivo auxiliar para que você possa estar fazendo juntamente aí comigo, apenas fazendo a programação. O restante vai estar tudo pronto. Então observe, ó, aqui na minha primeira célula, o que eu vou estar fazendo? Eu vou começar a montar o nosso layout. Então, para a minha necessidade, eu vou pegar, por exemplo, ó, a altura dessa linha. Lembrando que eu posso sair aqui arrastando. Então, no meu caso, eu vou selecionar a minha linha por inteiro. Página inicial. E vou clicar aqui na opção, ó, formatar. Ó. Cliquei. E vou alterar aqui a altura da minha linha. Então, eu vou deixar a minha altura da linha. Por exemplo, eu vou deixar ela com 51. E vou dar um OK. Ó. Então, aqui são as medidas que vai atender a minha necessidade. Aí você coloca as suas medidas. E a largura da minha coluna? A largura da minha coluna, eu vou pegar apenas a coluna A. Então, a minha coluna A, eu vou querer, novamente, ó, página inicial, formatar. Agora eu vou utilizar aqui a opção, ó, largura da coluna. Ó. Cliquei em largura da coluna. Observe que o padrão é 8,43 e eu vou estar alterando para 30. Ó, e vou dar um OK também. Ó. Bom, feito isso, o que eu vou estar fazendo? Ó? Essa minha segunda linha aqui de baixo, como eu vou querer uma brecha entre uma etiqueta e outra, eu vou colocar um valor que pré-definido, beleza? Então observe, ó. Página inicial, formatar, novamente eu vou utilizar aqui a opção altura da linha e eu vou colocar aqui o valor de 5. Observe, ó, como ficou uma linha bem mais estreita em relação à terceira linha. Ó. E a minha largura da coluna B, também eu vou fazer o mesmo procedimento. Ó. Vou página inicial, formatar, largura da coluna e nesse caso aqui eu vou deixar ela com 0,5. E vou dar também um OK. Ó. Então observe aqui, deixa eu aproximar aqui para que você observe. Ó. Ficou aqui largura de 0,5, aqui eu deixei com a largura de 5. E aqui, se lembrarmos, eu deixei com a altura de 51, com a largura de 30. Aqui são as medidas que me atendem, aí você coloca as suas medidas. Bom, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou pegar esse retângulo, vou aqui em página inicial, vou pegar aqui, por exemplo, esse preenchimento, e eu vou colocar aqui. Vejamos, ó, em estilo da linha, eu vou pegar essa última opção aqui, ó. Observe. E agora eu posso simplesmente clicar sobre as nossas bordas externas espessas, ó. Perfeito? Bom, o que eu vou fazer aqui, ó? Agora, eu vou utilizar aqui uma caixinha de texto apenas para identificar essa célula, beleza? Então, nessa célula, eu vou centralizar um texto, ou seja, vai a numeração da minha gaveta, e eu vou colocar um segundo texto sobre a minha célula. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Inserir texto, e aqui em caixa de texto, eu vou estar contornando a minha caixa de texto, e aqui eu vou digitar o texto que eu quero, ó. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, gaveta. Bom, vou diminuir aqui um pouco o tamanho da minha caixa de texto. Com ela selecionada, vou aqui em página inicial, vou aplicar aqui um negrito, e vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte, ó. Observe, ó, vou só reposicionar ela aqui à minha esquerda. E claro, vamos remover essas bordas, ó. Então vou clicar sobre ela. Ó, formatar forma. E aqui em formatar forma, eu vou aqui em linha. Vou remover a minha linha. E também vou remover aqui o meu preenchimento, ó. Legal? Então agora o meu trabalho será o quê? Vamos digitar um texto qualquer sobre essa célula. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o número 1. Ó. Observe como é que ele se comporta. Ó. O meu número 1 ficou aqui ao meu canto direito e observe o tamanho dele. Então vamos centralizar o mesmo. Ó. Página inicial, vou centralizar aqui o mesmo. Então deixa eu só fixar essa barra superior do Excel, beleza? Página inicial, vou clicar aqui sobre ela com o botão direito. E se você quiser trabalhar como eu estou trabalhando, com ela oculta, basta você clicar aqui na opção recolher faixa de opções. Ó. Ao você marcar, você vai estar deixando oculta essa barra superior. Se você desmarcar, ela volta a ficar fixa. Ó. Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou aumentar a minha fonte, vou aumentar para, por exemplo, vou deixar com o tamanho de 36, vou dar um Enter.
sobre a minha célula. Então vamos lá, selecionar aqui a mesma, vou dar o número de 36, o tamanho de 36, observe, e vou mudar aqui o tamanho da minha fonte, vou mudar a minha fonte, ó. Vou colocar Arial Black, ó. Observe, ó. Agora sim já criou um corpo, ó. Já ganhou um corpozinho. Deixa eu colocar um valor maior, só para mim ver como é que ela vai se comportar, ó. Observe, ó. Legal? Então eu posso ainda centralizar aqui o mesmo, alinhar ao meio, observe, ó. Então, será que esse será o meu layout? Observe que é um layout bem simples, mas se você aprendeu tudo que eu vou fazer aqui, você vai conseguir fazer os seus próprios layouts. Bom, o que é que eu vou fazer agora? Como esse arquivo vai conter macros, a gente vai estar salvando esse arquivo com um arquivo que possa suportar macros. Mas nesse primeiro momento, se você observar, como é que eu consigo acessar as macros desse arquivo, ó? Observe, ó, a minha guia desenvolvedor, nesse momento, observe, ó, ela não me aparece ainda. Então, como é que a gente habilita a guia desenvolvedor? Então, observe, ó, arquivo. No meu caso aqui, eu estou utilizando a versão 2016, então eu vou aqui na opção mais. E aqui na última opção, ó, opções. Observe onde eu estou passando o cursor, ó, aqui abaixo, ó, opções. E aqui em opções, eu vou aonde? Vou aqui em personalizar faixa de opções. Ó, observe, ó, aqui nesse tracejado aqui em cinza, ó. Cliquei. E observe que aqui eu tenho a possibilidade de estar habilitando a guia desenvolvedor. Então é o que eu vou estar fazendo. Eu vou estar marcando ela. Uma vez marcada, posso dar aqui clicar aqui no nosso OK. E eu estou confirmando que eu quero habilitar a guia desenvolvedor naquela minha faixa superior. Então, dei um OK. E observe que a guia desenvolvedor já aparece para mim, ó. Depois que eu salvar esse arquivo, toda vida que eu abrir qualquer planilha do Excel, a guia desenvolvedor já vai vir habilitada para mim. Então, esse procedimento eu só faço uma única vez. Bom, como ainda não criamos nenhuma macro, provavelmente o arquivo ainda não vai me perguntar se eu desejo salvar o arquivo com uma outra extensão que possa suportar a macro. Então, o que seria uma macro? Seria uma ação repetitiva que a gente faz. Então, se você tem necessidade de criar alguma coisa, que todo dia você tem aquele trabalho de fazer sempre aquela mesma coisa, o ideal para você é que você crie uma macro. Ou seja, vamos de uma forma bem leiga dizer o quê? Que é uma rotina, ou vamos chamar de um robozinho que vai fazer para você todas as ações que você deseja. Então, no meu caso, vamos imaginar aqui que eu precisar gerar inúmeras etiquetas todos os dias. Então, seria muito interessante e rápido para mim se eu informasse apenas os números das gavetas que eu queira e clicar no botãozinho e o resto ele faz tudo para mim, beleza? Então, a ideia é essa. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou clicar sobre essa forma, vou clicar com o botão direito sobre ela. E observe que eu tenho aqui a opção, ó, atribuir macro. Então vamos lá, vou clicar sobre ela e está aqui a opção atribuir macro. Ó. Cliquei. Bom, ao fazer isso, se eu tiver alguma macro neste arquivo, vai ser me sugerido aqui utilizar alguma macro. Observe que nesse momento eu não tenho nenhuma macro e eu vou clicar aqui em novo, ou seja, eu vou criar uma macro do zero juntamente com você. Então, ao clicar aqui em novo, observe, ó, deixa eu expandir aqui a janela do VBE. Esse daqui é o Visual Basic Editor, o VBE, aonde a gente utiliza a linguagem de programação, o VBA, o Visual Basic Application, ou seja, aquela linguagem que vai se comunicar com o Excel e fazer ações dentro da nossa planilha. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Bom, vamos entender aqui como é que vai funcionar essa nossa macro. Deixa eu clicar aqui no símbolo do Excel, vou ter que ir para a minha planilha. Então, essa primeira linha é o nosso cabeçalho. Então, eu vou querer pegar as informações que tiverem a partir da minha segunda linha em diante. E eu vou desconsiderar, obviamente, o nosso cabeçalho. Então, o que eu vou fazer aqui? Observe, ó. Essa é a minha base de dados, é a minha planilha 1. Aqui é a layout, planilha 2, e aqui é a etiquetas, planilha 3. Então, se eu clicar novamente aqui na guia desenvolvedor, agora clicar em Visual Basic, eu vou voltar para onde eu estava. Então, se eu clicar aqui em exibir, Project Explorer, observe, ó. Eu tenho aqui a minha planilha 1, que é a minha base de dados, que é aquela planilha que eu vou informar os números das gavetas que eu quero estar gerando. Eu tenho aqui a minha guia Layout, entre parênteses, observe, que é a minha planilha 2, onde vai estar sendo mostrado o layout das minhas etiquetas. E a planilha 3, que é a minha guia Etiquetas, que é onde vai estar exibindo todas as minhas etiquetas. Então lembre-se, eu não vou utilizar esses nomes entre parênteses. Se eu utilizar, vai funcionar? Vai. No entanto, se qualquer pessoa alterar aqueles nomes das nossas planilhas, vai afetar o nosso código e aí vai deixar de funcionar. Então, para evitar isso, eu vou utilizar esses nomes aqui fora dos parênteses. Ó, planilha 1, planilha 2 e planilha 3, que são os codenames que a gente chama, beleza? Ou seja, os nomes de batismo das nossas plantas. Então, o que eu vou fazer aqui? Observe, ó.
Bom, como eu quero saber quais são as informações que estão em determinada planilha, por exemplo, na minha planilha 1, onde eu preencho os nossos dados, então vamos primeiramente começar aqui criando algumas variáveis. Então, caso você não conheça nada de VBA, para que eu possa declarar uma variável e o VBA interprete que eu estou declarando uma variável, eu coloco, vamos dizer assim, esse prefixo DIN. Então, o VBA vai interpretar que eu estou declarando uma variável. Então, deixa eu fechar aqui a janela do VBE, que é o Visual Basic Editor, e vamos agora declarar as nossas primeiras variáveis. Bom, vou chamar essa primeira variável, por exemplo, de gaveta, ou seja, apenas para identificar o que é que eu vou estar armazenando na mesma. Então, aqui é um nome bem intuitivo. E como eu não vou somar aqueles números, então eu vou declarar ela do tipo string, ou seja, do tipo texto. Para eu declarar uma segunda variável na mesma linha, basta eu colocar uma vírgula. E o que é que eu ganho com isso? Eu não preciso mais colocar esse prefixo DIN. Então, vou chamar agora a minha segunda variável, por exemplo, de lim. Essa variável chamada lim faz referência a linhas. Então, é o nome intuitivo que eu estou dando para a mesma. Essa sim eu vou declarar do tipo integer, porque eu vou estar autossumando as minhas linhas, para que eu sempre pegue a próxima linha. Uma terceira variável que eu vou estar declarando, observe que para que eu declare na mesma linha, basta eu colocar o nome da minha variável e a sua classificação e uma vírgula. A minha terceira variável, eu vou chamá-la de col, que faz referência à coluna. E também vou declarar ela do tipo integer, ou seja, do tipo inteira. Bom, como eu não sei quantas linhas eu vou ter preenchidas dentro da minha planilha, para que eu possa pegar de forma dinâmica, por exemplo, se eu tiver 10 linhas preenchidas, eu vou capturar as 10. Se eu tiver 12, eu vou capturar as 12. Se eu tiver 2, eu vou capturar as 2. Então, como eu não sei quantas linhas vou ter naquele momento que eu executar minha macro, para que eu possa pegar essa quantidade de forma dinâmica, eu vou também precisar de uma variável. Então, vamos lá, vou colocar aqui uma vírgula, vou chamar essa variável de utlinha, ou seja, faz referência à última linha, Vamos colocar aqui o nome completo, última linha. Então, lembre-se, quando eu declarar uma variável que possa ser duas palavras, eu não posso deixar um espaçamento entre elas. Então, no meu caso, ou eu junto a palavra, ou eu posso colocar um underline, que é o que eu vou estar fazendo. Coloquei um underline para manter duas palavras. Fica bem mais fácil a minha leitura. E essa minha variável última linha também vai ser do tipo integer, ou seja, do tipo inteira. E agora eu vou dar um enter. Eu posso declarar mais variáveis na mesma continuação? Posso. Mas vamos manter aqui a linha abaixo só para ficar visível a você. A minha próxima variável que eu vou estar criando, eu vou chamar ela de i. Eu poderia chamar ela de a, b, c, d, o nome que você bem entendesse. A variável chamada i é apenas um nome sugestivo. E eu vou declarar também do tipo integer. Já você vai entender e vai ver todas as variáveis sendo utilizadas. Eu vou precisar de 2 laços de repetição. Então, por isso que eu estou criando 2 variáveis para trabalhar dentro desses laços. A minha segunda variável que eu vou estar declarando também para esse laço de repetição, eu vou chamar ela de y. E também vai ser do tipo integer, ou seja, do tipo inteira. Bom, entendido isso, o que a gente vai estar fazendo? Se eu precisar de mais alguma variável, a gente vem e declara, beleza? Detalhe, eu não declarei ainda a variável que vai armazenar aquela quantidade de cópias. E vamos chamar aqui ela, por exemplo, de n, underline, cópias. E vai ser do tipo também integer, ou seja, do tipo inteira. Bom, creio eu que apenas essas variáveis já vai me atender. Então vamos agora o que interessa. Agora, exatamente, vamos entrar dentro da nossa macro. Bom, para que o meu código rode sem eu precisar ver aquela tremedeira de tela, a gente utiliza o comando application.screenUpdate igual a false no início do nosso código, exatamente para desabilitar aquela atualização de tela, ou seja, tudo que estiver sendo executado, eu vou estar visualizando. Então, para que o meu código rode mais rápido e eu não veja aquela tremedeira, a gente utiliza o comando application.screenUpdate igual a false. Como no final da minha macro eu vou querer visualizar eu vou querer visualizar a conclusão da macro, obviamente eu vou querer ver ela atualizada. Então eu vou utilizar o mesmo comando e vou alterar de false para o nome true, ou seja, verdadeiro. Então deixa eu copiar o mesmo comando, colei e vou alterar aqui de false para true. Ou seja, isso aqui vai permitir que eu visualize essa macro já atualizada, beleza? Bom, entre o comando desabilitar e o comando atualizar, vai a nossa macro. Então vamos lá. Lembrando que eu vou trabalhar basicamente com as 3 planilhas. Eu vou conversar com as 3 planilhas. Então como é que a gente vai fazer aqui?
Primeira coisa, vou colocar aqui a estrutura with, que quer dizer com. Quando eu utilizar a estrutura with, eu consigo acessar as propriedades de determinado objeto que tiver junto dela. Então eu vou querer acessar as propriedades de determinado objeto. Ó. Se não me falha a memória, a minha primeira planilha lá, o codename dela é planilha 1. Então vamos digitar aqui, ó, planilha 1. Se eu sair do comando a inicial ficar maiúsculo, ó, desse P, isso quer dizer o quê? Que ele reconheceu esse nome, ou seja, existe esse nome. Ó. Vou dar um Enter. Observe lá que a primeira inicial ficou maiúscula. Só para termos certeza, deixa eu só exibir aqui o meu Project Explorer e vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, esse planilha 1 é exatamente esse planilha 1 aqui, ó. Se observarmos, ó, é a minha base de dados. Então, eu vou colocar aqui um aspas simples, ou seja, eu vou estar comentando meu código e vou colocar o nome aqui, base de dados, apenas para que você se oriente, ó. Quem é planilha 1? Ó. Aspas simples, base de dados. É o nome da minha plan. Então, lembrando que o que está em verde, o VBA não compila, ou seja, ele não processa. Então, isso aqui a gente diz que é um comentário, ó. Bom, a minha segunda linha que eu vou precisar de comando será a seguinte. Bom, eu vou ativar a plan que vai gerar as etiquetas, a plan que vai exibir as etiquetas geradas. Para quê? Toda vez que eu for gerar novas etiquetas, primeiramente eu sempre vou nessa planilha que me exibe as etiquetas geradas, sempre vai limpar as anteriores, vai limpar os textos e também limpar as imagens. Claro, se eu não fizer isso, o que é que vai me acarretar? As etiquetas atuais com as etiquetas anteriores serão exibidas, e não é isso que eu quero. Eu quero sempre mostrar apenas as últimas etiquetas que foram geradas. Então vamos lá, ó. Vou colocar aqui, ó, o nome da minha planilha. Se me falha a memória, é planilha 3, que é a minha terceira planilha. Ponto activate, ou seja, eu vou estar ativando a mesma. E entre aspas, vou colocar um aspas simples e vou colocar aqui o nome também só para que você se oriente, ó. Observe, ó, planilha 3. E quem é planilha 3? Que essa planilha aqui é o nome etiquetas, ó. Então, vou deixar aqui comentado do lado, ó. Etiquetas. Ah, Gleidson, seria bem mais rápido eu copiar aquela célula e replicá-la várias vezes conforme a quantidade que eu queira. Agora, imagina que você precisa fazer isso todos os dias. Agora, imagina que você precisa fazer apenas um dia, sequer, não sei. Um dia aqui, outro acolá, intercalado, mas precisa fazer inúmeras vezes, inúmeras quantidades. Então, você há de concordar comigo que vai ser muito mais útil você criar uma macro como estamos fazendo aqui, ó. Beleza? Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui, ó? Estou ativando a planilha 3. Quem é a planilha 3? É essa planilha aqui que vai receber as informações para mim, ó. Beleza? Para quê? Para que todas as etiquetas que estiverem geradas aqui, primeiramente eu sempre vou limpar elas. Para quê? Para que quando eu insira novas etiquetas, eu só possa visualizar essas novas geradas e não as novas com as anteriores. Então, entendido isso, o que é que eu vou estar fazendo aqui, ó? Planilha 3. Ponto que eu vou utilizar aqui a propriedade drawing. Observe que infelizmente ele não vai me auxiliar aqui. Eu vou digitar a propriedade. Se ela reconhecer, a inicial sempre vai ficar maiúscula. Drawing objects. Então, essa propriedade aqui vai me permitir fazer o quê? Vai me permitir que eu elimine todas as imagens que contiver na minha planilha, seja gráficos, seja caixas de texto, seja imagens, seja formas. Então, ela vai eliminar tudo isso para mim, só não vai eliminar textos. Então, ponto delete. Então, observe que infelizmente ele não vai me auxiliar, ou seja, eu não vou digitar, ele vai mostrando para mim, beleza? Mas se eu der um Enter, e se as iniciais, observe que as iniciais nesse momento estão tudo minúsculas, se as iniciais ficarem maiúsculas, quer dizer o que? Que ele reconheceu, ó. Então, vou dar um Enter, ó. Observe, ó, drawing objects.delete. Bom, o que é que eu vou fazer agora? Ó? Vou novamente informar aqui, ó, planilha 3, ou seja, eu ativei a planilha 3. Acessei, ao ativar minha planilha 3, eu estou eliminando tudo que tiver lá de imagem dentro dela, seja uma caixa de texto, seja utilizando uma forma, seja utilizando um gráfico, seja utilizando qualquer coisa do tipo. Como eu disse para você, com esse comando eu não vou excluir textos, então no meu caso, eu vou ter textos e vou ter caixa de texto. Então, para que eu possa apagar os textos, eu vou utilizar aqui, ó, planilha 3. Ponto que? Ponto range, ou seja, quer dizer intervalo. E entre aspas duplas, eu vou informar o intervalo que eu vou estar querendo limpar. Bom, aqui é interessante que eu informe o intervalo que eu sei que nunca será ultrapassado, beleza? Então, no meu caso, ó, eu vou colocar aqui, por exemplo, da minha primeira célula, da célula 1, 2 pontos até uma determinada célula que eu saiba que nunca será preenchida. Então, observe, ó.
As minhas etiquetas serão geradas possivelmente da primeira coluna, possivelmente no mais tardar até a coluna I, creio eu, beleza? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar de A1 até a coluna I. Enquanto, bom, como eu havia dito a você, eu vou colocar um número que eu acredito que nunca será ultrapassado. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, de I a 1000. Fecho aspas duplas e vou fechar o meu parênteses. Como nessas células não vão conter formatações que eu queira manter, simplesmente eu vou utilizar o comando clear, ou seja, eu vou limpar tudo, beleza? Se eu utilizasse o clear contents, eu estaria preservando as formatações que pudesse haver, beleza? Então eu vou utilizar o clear para limpar tudo. Legal? Se eu vier aqui colocar agora o meu end with, ó, só para que a gente possa testar para que você entenda, ó. Se eu colocar esse end with, e se eu vier aqui, ó, por exemplo, ó, vamos inserir aqui ó, uma caixa de texto, ó. Vamos inserir aqui, ó, por exemplo, forma. Vamos pegar essa forma aqui, ó. Qualquer forma seria uma forma. Deixa eu voltar lá ao meu comando. Eu estou com uma forma. Se eu vir aqui inserir uma caixa de texto, ó, deixa eu pegar agora, por exemplo, ó, vou vir aqui em caixa de texto. Vou contornar aqui uma caixa de texto. Eu posso inserir uma imagem. Eu posso vir aqui inserir um gráfico. Como eu não tenho nenhum dado nesse momento para inserir gráfico, deixa eu tentar aqui ver se eu insere qualquer coisa. Ó. Observe, ó. Beleza? Então, se eu vir agora nesse carinha aqui, ó, clicar em gerar etiquetas, vamos ver o que vai acontecer, ó. Deixa eu clicar sobre ele, atribuir macro. Vou estar editando a mesma e vou colocar um pontinho de interrupção bem aqui para que a gente possa ver passo a passo o que ele vai fazer, ó. Então, deixa eu só arrastar essa janela do VBE aqui para o lado. Observe, ó. E eu vou clicar agora nesse botãozinho, ó. Cliquei. Observe que está aqui a minha janela do VBE aqui, juntamente comigo, ó. E o que é que ela está fazendo? Ou seja, o que ela está fazendo nesse momento, ó. Vamos verificar, ó. Então, nesse momento, em amarelo é o que ela vai estar sendo executada, beleza? Ainda não executou. Então, para que eu possa visualizar passo a passo o que ela está fazendo, eu vou pressionar a tecla F8. Então, vou pressionar a tecla F8 e observe, ó. Pressionei o F8, observe que nada fez até o momento. Agora, ela vai executar essa linha em amarelo, ó. Vou pressionar também o F8, ó. Pressionei o F8. Observe que nesse momento eu estou na minha base de dados e estou utilizando aqui o planilha3.activate. Vamos ver o que acontece, ó. Fui redirecionado para a planilha etiquetas, que é a minha planilha 3, ó. Legal? E tá aqui, observe, ó. Deixa eu só reposicionar essa janela aqui do VBE do lado. Observe que eu tenho aqui um gráfico, tenho uma caixa de texto e tenho uma forma. E tá aqui esse comandozinho aqui, ó. Planilha3.drawingObjects.delete. Ou seja, eu vou estar deletando as minhas formas e minhas imagens. Então, observe. Vou pressionar a tecla F8 e vamos ver o que acontece, ó. Observe, apagou tudo, ó. Apagou tudo que tinha lá. Deixa eu colocar aqui alguns textos só para que você veja na prática o que ele vai fazer agora, ó. Se eu voltar aqui à minha janela do VBE, observe, ó. Agora ele vai pagar de A1 a I1000. Ou seja, o que tiver dentro do intervalo de A1 a 1000, ele vai estar pagando, ó. Vou pressionar o F8 e observe que ele apagou. Gleides, ele não apagou essa informação. Por que ele não apagou essa informação? Porque ele está fora do meu intervalo, ó. O meu intervalo aqui, que eu especifiquei, é apenas de A1 a I1000. Ou seja, essa informação nesse momento tá na minha coluna J, ó. Então por isso que ele não apagou, beleza? Então tenho certeza que você já entendeu até aqui o que a nossa macro faz. E agora vamos dar continuidade à mesma, ó. Então deixa eu parar o meu código, vou clicar aqui nesse redefinir. Cliquei, deixa eu voltar aqui para a minha janela do VBE e vou tirar esse ponto de opção, ó. Então esse meu end with é para fechar essa estrutura with, ó. Então, como a minha macro ainda está um pouquinho longe de estar terminada, eu vou dar um espaçamento aqui, ó. Beleza? Então vou reposicionar e vamos continuar aqui o restante da nossa macro, ó. O que é que eu vou fazer agora, ó? Bom, agora eu vou ter que capturar as informações, saber a partir de quanto e até quanto eu vou pegar as informações dessa planilha aqui, ó. Porque essa planilha é a planilha que vai informar o que eu quero gerar, beleza? Então vamos lá, o que é que eu faço aqui, ó? Observe, ó. Agora, simplesmente eu vou utilizar essa minha variável aqui, ó, última linha. Deixa eu até copiar o mesmo nome dela, para evitar que eu digite errado. E vou colar aqui, ó, minha variável última linha vai ser igual aqui, ó. Bom, se eu utilizar aqui, um ponto, eu vou acessar as propriedades de quem? Dessa planilha 1 aqui acima, ó. Então eu vou colocar aqui o meu range, que quer dizer intervalo. Entre parênteses e entre aspas duplas, o que é que eu vou estar fazendo? Eu vou informar a coluna que eu vou utilizar como parâmetro, a coluna que eu vou utilizar como critério. As minhas informações
Partem de qual coluna? Partem da primeira coluna, que é a coluna A. Então, entendido isso, eu vou informar aqui a coluna A. Aqui não tem problema eu colocar maiúsculo ou minúsculo, ele não vai fazer diferenciação. Então, eu vou colocar aqui a minha coluna A e vou concatenar. Observe, eu utilizo esse comercial, estou concatenando com a propriedade rows.count, ou seja, eu estou contando, se você observar aí, count, conte. Ou seja, eu estou contando rows linha, ou seja, eu estou contando as linhas de quem? Da coluna A. E fecho o meu parênteses. E o que é que eu vou fazer além disso? Eu vou colocar o ponto end. E entre parênteses eu vou colocar o nosso XLUP, ou seja, eu vou fazer essa contagem de baixo para cima. Ou seja, eu vou pegar da última linha preenchida até a primeira. E eu vou pegar aqui as minhas linhas. Então, por isso eu utilizo o ponto row. Perfeito? Se eu vier agora colocar aqui um MSG Box, última linha, observe, ó, última linha, vai ficar mais fácil você entender o que a gente vai estar fazendo, ó, beleza? Esse MSG Box ele vai me emitir uma mensagem com o número de linhas que foram armazenadas nela, ó. Então, observe que nesse momento eu tenho da primeira a minha 12ª, perdão, da minha primeira a minha 11ª linha preenchidas, ó. Primeira até a 11ª, beleza? Então, vamos ver o que vai me informar aquela nossa macro, ó. Vou clicar aqui em gerar etiquetas, cliquei. E observe que ele me emitiu aqui o número 11, ó. Ou seja, a nossa macro identificou que eu tenho 11 linhas preenchidas. E é exatamente isso mesmo, ó. Ela considera a minha primeira linha, que é o meu cabeçalho, e a minha última linha preenchida, ó. Legal? Então essa variável serve para isso, para que eu possa armazenar nela a quantidade de linhas preenchidas na minha planilha. No entanto, lembre-se, eu vou ter que desconsiderar o nosso cabeçalho. Porque se eu não desconsiderar, quando eu for gerar minhas etiquetas, ele vai gerar também uma etiqueta com a informação que tiver no cabeçalho. E não é isso que eu quero. Então, vou dar um OK. Aqui foi só para lhe demonstrar o que estamos fazendo até aqui, ó. Então, deixa eu apagar isso daqui e vamos dar continuidade à nossa macro. Eu espero que você já possa ter deixado aquele gostei. Vai me ajudar muito. Eu vou entender que você gosta do conteúdo. E por cima, se batermos 50 likes, eu vou disponibilizar o arquivo auxiliar para que você possa estar fazendo juntamente comigo. Bom, feito isso, o que eu vou fazer agora? Vou pegar essa variável chamada lim e essa variável chamada call, porque eu vou passar valores iniciais para elas. Então vamos lá, ó. Observe, ó. Vou colocar aqui a minha variável lim e vou atribuir o valor inicial a ela de 1. E já eu lhe explico por quê, ó. E a minha variável call também vou atribuir o valor de 1. Se eu der um enter, observe que vai dar um erro aqui, ó. Era esperado fim de instrução. Se eu vier aqui colocar, por exemplo, vou dar um OK, ó. Se eu vier aqui colocar uma vírgula e sair do comando, observe que ele também não aceita. Aqui observe, ó, que ele aceitou eu declarar uma variável do lado da outra e colocar uma vírgula para se separar. Aqui não aceita. Então aqui eu posso tanto fazer isso daqui, ó. Eu posso apagar essa vírgula, claro, e dar um enter, ou seja, eu posso declarar uma variável numa linha, digamos assim, nessa primeira linha acima e a outra abaixo dela. Como eu posso, vou dar aqui um Ctrl Z só para desfazer. Como eu posso, se eu quiser declarar na mesma linha, basta eu colocar 2 pontos, ó. Se eu sair do comando, observe que ela aceitou, ó. Então, por que eu estou dizendo que a minha variável lim vale 1, parte de 1, e por que a minha variável call também parte de 1? Porque a minha primeira etiqueta, eu vou querer que ela seja colada na primeira linha e também na primeira coluna. Então, esses são os valores iniciais. Entendido isso, o que é que eu vou fazer agora, ó? Então, vamos criar aquela estrutura de repetição que eu havia dito a você, ó. For, que quer dizer para quem? Para a minha variável que eu criei aqui, ó, chamada i. Lembrando que eu posso chamar ela de A, B, C, D, E, qualquer letra aí do alfabeto, beleza? Então, a minha variável i, ou seja, para a minha variável i, partindo de quanto? Lembre-se, eu não quero gerar as minhas etiquetas utilizando o meu cabeçalho. Então, vai partir de 2. Então, nesse momento, eu estou desconsiderando a primeira linha, que é a minha linha do cabeçalho. Então, por isso que eu parto de 2. E vai até qual linha? Bom, eu não sei quantas linhas eu tenho preenchidas. No entanto, eu tenho uma variável que hoje sabe quantas linhas tem preenchidas na minha planilha. Que é exatamente a nossa variável última. Observe, ó. Deixa eu digitar aqui de forma correta. Última, underline, linha. Se eu der um enter, observe, ó. Reconheceu as iniciais ficarem maiúsculas. Ou seja, vai da minha segunda linha, já que eu quero desconsiderar o cabeçalho, e vai até a minha variável última linha, que é armazenar a última linha preenchida da minha planilha. Entendido isso, o que é que eu vou fazer agora? Observe, ó. Vamos pegar essa variável aqui chamada gaveta e vou atribuir um valor a ela, ó. A minha variável gaveta. O que é que eu vou armazenar na minha variável gaveta? Eu vou atribuir
vou armazenar nela o que estiver pós-sinal de igualdade. Então, eu vou colocar um ponto, o range aqui quer dizer o nosso intervalo, entre parênteses e entre aspas duplas eu vou informar qual é a coluna que está enviando informação para a minha variável gaveta. Bom, se eu for aqui na minha base de dados, aí é a minha primeira coluna, que é a coluna A, que armazena o número das minhas gavetas. Então é ela que vai enviar a informação lá para aquela variável que eu chamei de gaveta, beleza? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar a minha letra A. Ou seja, eu estou dizendo que a minha coluna A, entre aspas duplas, concatenado com quem? Com essa variável I aqui, ó. Por quê? Porque essa variável I, ela vai valer 2 no primeiro laço, ó. Depois vai valer 3, depois vai valer 4, vai valer a quantidade que tiver de registros listados aqui na minha planilha. Então, basicamente, eu estou pegando aqui, ó. Se o I vale 2 no primeiro laço, eu estou pegando a célula A2. No próximo laço, eu estou pegando a célula A3. No próximo, eu estou pegando o A4 e por aí vai. Então, com esse comandozinho aqui, eu estou conseguindo pegar uma célula abaixo da outra, ó. Entendido isso, vou fechar aqui o meu parênteses, ó. Legal? Bom, se você entendeu, isso fica super fácil, ó. O que é que eu vou fazer agora? Agora, eu vou pegar essa minha variável aqui, ó, chamada ncópias. Essa variável chamada ncópias, vou copiar ela e vou colar aqui, ó. E o que que eu vou fazer para ela? Também vou atribuir a ela a informação que estiver na minha coluna B, porque é na minha coluna B que eu informo a quantidade de cópias que eu quero para cada gaveta. Então vamos lá, ponto ranger, entre parênteses, agora eu informar a coluna B, porque é na coluna B que está a quantidade de cópias que eu quero gerar, e também vou concatenar com a mesma variável I, ó. Ou seja, eu vou pegar a célula B2, a célula B3, a célula B4, vou pegar até a última célula preenchida. Nesse momento eu não tenho nenhuma célula preenchida, beleza? Ou seja, nesse momento ele não executaria nenhuma cópia. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? A princípio, nesse momento, como eu havia dito a você, vamos gerar primeiramente a quantidade de cópias pré-definidas. Então, eu vou deixar por enquanto comentados aqui, ó. Lembre-se que o que está em verde, o VBA não compila, ou seja, ele não processa. O que é que eu vou fazer agora? Agora, eu vou nessa minha planilha aqui, a layout, e eu vou montar esse layout. Deixa eu apagar esse texto, ó. E o que é que ela vai fazer, ó? Agora, eu vou pegar a informação que está na minha variável gaveta e vou descarregar nessa célula aqui, ó, na célula A1. Deixa eu exibir aqui a minha barra de fórmulas. E deixa eu voltar agora para a janela do Visual Basic Editor, ó. O que é que eu vou fazer agora? Observe, ó, muita atenção agora, ó. Planilha 2, que é a minha planilha layout. Planilha 2, ponto activate, ou seja, eu vou estar ativando, ó. Então eu vou deixar até aqui comentário para que você saiba quem é a planilha 2, ó. Aqui é layout, ó. Ao ativar a minha planilha 2, o que é que eu vou estar querendo fazer, ó? Eu vou pegar a minha própria planilha 2, ponto quê? Ponto range, que quer dizer intervalo, e aqui eu posso tanto colocar um intervalo, posso tanto formar um intervalo de uma única célula, como eu posso botar um intervalo composto de várias células. Então eu vou colocar aqui uma célula só. Vou colocar a minha célula A1, porque é na minha célula A1 que eu vou descarregar o número da minha gaveta, ó. Se observarmos, será na minha célula 1, ó. Fecho aspas duplas e fecho o meu parênteses. E o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou atribuir o que a ela? Vou atribuir a minha variável gaveta, ó. Então lembre-se, a minha variável gaveta vai estar armazenando o número das minhas gavetas. Vai armazenar primeiramente a primeira gaveta que eu informei na minha linha 2, depois vai armazenar nela a segunda informação que eu lancei na minha terceira linha e por aí vai. Entendido isso, o que é que eu vou fazer, ó? Observe, ó. Agora, eu vou basicamente copiar esse intervalo aqui, ó. Basicamente a minha máquina vai copiar isso daqui para mim, ó. Vai copiar da minha célula A1. Possivelmente vai pegar isso aqui para mim, ó. Vai pegar da minha célula 1 a célula B1, ó. E vai copiar isso daqui e vai inserir aonde? Vai inserir lá na nossa guia etiquetas. Perfeito? Entendido isso, o que é que eu vou estar fazendo? Observe, ó. Bom, vamos lá, ó. Planilha. Vamos informar aqui novamente, ó. Planilha 2. A nossa planilha 2. Ponto quê? Ponto ranger, que quer dizer intervalo, e agora eu vou informar um intervalo composto, ou seja, de mais de uma célula. Vou informar aqui, por exemplo, de A1, 2 pontos, e no meu caso, eu vou pegar da primeira célula, da célula 1, deixa eu mostrar aqui a você, ó. Vou pegar da minha célula A1 até a minha célula B2. Eu quero pegar essa linha também em branca aqui, ó. Essa linha aqui mais estreita, ó. Então eu vou copiar tudo isso daqui, ó. De A1 a B2.
Então vamos lá, ó. Observe, ó. Voltar aqui para a minha janela, vou colocar aqui B2, fecho aspas duplas e posso fechar agora o meu parêntese. E vou colocar o ponto copy, ou seja, eu estou copiando, ó. Ao fazer isso, o que eu vou estar fazendo? Eu vou lá para a minha terceira planilha, que é essa planilha de etiquetas, e vou colar essa cópia. Então o que eu faço aqui, ó? Planilha 3, observe, ó. Planilha 3, ponto quê? Ponto activate. Eu vou estar ativando ela para quê? Para que ela possa receber essa cópia. E ao fazer isso, como eu não sei em qual célula eu vou estar colando, eu sei que eu vou colar na primeira linha, na primeira coluna. No entanto, as próximas colagens, eu não vou colar novamente na primeira linha e na primeira coluna, porque eu não quero sobrepor, obviamente. Eu vou querer colar sempre agora do lado. E detalhe, nesse modelo, se você observou a introdução do vídeo, eu tenho uma fileira de 3 colunas. Beleza? Então, se eu tenho uma fileira de 3 colunas, eu vou colar 3 etiquetas, vou colar 3 fileiras, e na quarta fileira, ao querer criar uma quarta fileira, eu já desço para a linha abaixo. Ou seja, eu vou limitar 3 colunas, 3 colunas a geração de etiquetas. Então, o que eu vou fazer aqui? Observe, ó. Ao ativar minha planilha 3, eu vou utilizar novamente um laço de repetição. Agora eu vou pegar aquela nossa variável aqui, ó, que eu chamei ela de y. Vai dar um errozinho porque eu saí do comando. Então, vou pegar essa variável aqui que eu chamei de y, vou utilizar ela aqui, ó, for y, ou seja, para a minha variável y. E vai fazer o que, ó? Partindo de 1. Por que de 1? Porque no mínimo eu vou gerar pelo menos uma etiqueta. E vai até quanto? Bom, vai até o meu n cópias, porque a minha variável n cópias é a variável que vai armazenar o número de cópias que eu quero para cada etiqueta. Lembre-se que nesse momento eu vou gerar uma quantidade específica. Observe também um detalhe interessante, ó. A minha variável n cópias não ficou maiúscula a inicial. Isso quer dizer o que? Que eu estou errado. Então eu vou colocar aqui, ó, underline cópias. Agora sim, observe que a inicial ficou maiúscula. Agora sim eu consigo saber de forma fácil, visual, que eu estou de forma correta. Como eu quero gerar uma quantidade específica, então vamos supor aqui que no meu caso, eu quero sempre gerar apenas uma etiqueta por gaveta. Então eu vou colocar de 1 a 1. E eu vou comentar o n-cópias por enquanto, ó. Beleza? Então o n-cópias não vai funcionar nesse momento, só vai gerar de 1 a 1. Entendido isso, o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar aqui, ó, planilha 3, que é o nome da minha terceira planilha, aquela planilha lá que é a nossa guia. Vejamos aqui como é o nome dela, a guia etiquetas. Então deixa eu comentar aqui do lado, ó. Etiquetas, ó, que é o nome da planilha que vai receber as etiquetas, ó, que vai exibir as etiquetas, ó. Então vamos lá, planilha 3 o quê? Ponto cells, ou seja, células, abro o meu parênteses e observe que ele me pede aqui, ó, o row index, ou seja, a posição da linha e a posição da coluna. E quem são a posição da linha e coluna? Bom, aqui eu não posso informar um valor fixo, porque se eu informar, ele vai gerar apenas nessa linha e nessa coluna. Então, como eu vou utilizar variáveis, esses valores vão estar variando. Então, no entanto, eles partem de um valor inicial, que é exatamente essas duas variáveis aqui, ó, lim e col, que parte da linha 1 da coluna 1. Ou seja, a minha primeira etiqueta eu gero na primeira linha e na primeira coluna. As demais vão estar variando, beleza? Então, observe, o que eu vou fazer aqui, ó? Minha variável lim, vírgula, col. E fecho o meu parênteses. E vou utilizar aqui o ponto select. Para quê? Para que eu possa selecionar exatamente esse intervalo. E dou um enter, ó. Bom, entendido isso, o que é que eu vou estar fazendo agora, ó? Lembra que eu copiei aqui? Claro, agora eu vou querer colar. Então, para me colar, o que eu vou fazer aqui, ó? Deixa eu copiar isso aqui, ó. Vou copiar esse comando, vou dar um Ctrl C. Na verdade, vamos fazer aqui do zero, ó. Para você não se atrapalhar, observe, ó. Simplesmente eu vou informar aqui, ó, planilha 3, que é o nome da planilha que vai receber a colagem. Planilha 3.paste, ou seja, eu estou colando, ó. Então, tá aqui o comando copy, aqui copio. E paste eu estou simplesmente só colando, ó. Entendido isso, o que é que eu vou fazer agora, ó? Bom, aqui vem um detalhe bem interessante, ó. Para que eu não venha sempre colar na mesma linha, na mesma coluna, lembre-se que as minhas variáveis iniciam de 1. No entanto, elas têm que mudar de valores. Se elas não mudar de valores, eu sempre vou colar na mesma linha e na mesma coluna. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Como eu vou colar a minha primeira etiqueta na primeira e segunda linha, ou seja, na célula A1 e na célula B1. Então, possivelmente, a próxima eu já vou querer colar na B3, perdão, na A3 até a B4, beleza? Ou seja, vai ter um intervalo de uma linha para outra. Então, entendido isso, o que é que eu vou fazer aqui basicamente? Observe, ó. Ah, também um detalhe.
a minha próxima etiqueta, que eu vou colar paralela à primeira, aqui eu já falei abaixo, beleza? No entanto, eu também vou querer colar uma do lado da outra. No entanto, eu vou deixar uma linha de diferença de uma para a outra. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? A minha variável call vai ser igual a quanto? A minha variável call vai ser igual a ela própria mais 2, porque eu vou gerar a cada duas linhas uma etiqueta. E já a minha variável lim, eu já vou utilizar a mesma, beleza? Então, observe, ó, vou utilizar aqui uma estrutura de verificação, a estrutura if, tem, and if. Então, eu vou verificar o quê? Vou verificar se a minha variável call, se ela é igual a quanto? Se ela é igual a 7. Por que se ela é igual a 7? Ó? A primeira etiqueta que eu vou gerar, vai gerar na coluna A e B, ou seja, nas duas primeiras colunas. A próxima etiqueta eu vou gerar na coluna D e E. A C eu vou estar salteando, se eu não estiver enganado, beleza? Então, quando eu fizer isso, vai ficar bem mais fácil eu tentar, em vez de eu lhe explicar, eu vou colocar um ponto de interrupção e aí a gente vai ver passo a passo porque eu coloquei o número 7, beleza? Então, vou colocar aqui, ó, se a minha call for igual a 7, então o que? Se a minha coluna for igual a 7, então o que é que eu vou fazer? Eu vou mudar de linha, porque isso quer dizer o quê? Porque quer dizer que eu já cheguei àquela margem limite. Lembre-se que eu quero apenas 3 fileiras. Então, quando eu cheguei à terceira fileira, é porque eu cheguei à coluna número 7. Então, eu fiz a última colagem na coluna número 7. Se eu gerar uma próxima colagem, eu vou gerar uma quarta fileira. Eu não quero isso. Eu quero que ela volte a descer para começar tudo de novo. Então, a minha variável lim vai ser igual ela própria mais 1. Perfeito? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Perdão, a minha variável lim vai ser igual a ela própria mais 2. Eu vou saltear duas linhas. Beleza? Se não for isso, a gente faz um ajustezinho na hora que a gente estiver executando a nossa macro. Ó. E a minha variável call vai voltar a valer 1. Por que que vai voltar a valer 1, Gleitson? Porque eu vou querer voltar a colar novamente abaixo da primeira coluna. Então, isso daqui ele só vai executar quando eu chegar naquele meu limite de 3 colunas. Para que eu não venha colar numa quarta coluna, numa quinta, numa sexta. Eu estou colocando esse limitador. Beleza? Então, entendido isso, eu vou colocar o nosso end if para fechar essa estrutura if aqui. E eu vou fazer o que mais? Eu vou colocar o nosso next y para fechar esse for y. Então eu vou colocar aqui, ó, next y para fechar esse for y. Deixa eu até utilizar esse carinha aqui e indentar ele, ó. Vou pegar ele e vou dar um tab, ó. Legal? E o que é que eu vou fazer além do mais? Abaixo desse do nosso next y, esse next y é para fechar esse for aqui, ó. E abaixo dele, eu vou colocar o nosso next i para fechar quem? Fechar esse cara aqui, ó, o for i, ó. Beleza? Depois a gente pode estar editando melhor ainda o código. Então, entendido isso, eu já tenho o meu end which aqui para fechar a estrutura which que eu abri aqui no início. Eu creio que já dá para a gente testar. Então, deixa eu salvar o meu projeto. Ah, o detalhe super interessante. Eu ainda não lhe ensinei como salvar. Caso você não saiba, pode parecer a coisa mais boba, mais fácil, mas esse arquivo contém macros. Então, não basta você simplesmente clicar no disquete. Se você fizer isso e esse for o seu primeiro salvamento, o Excel não vai aceitar. Observe, ó. Vou clicar aqui no disquete, ó. Cliquei. O que que acontece aqui, ó? Ele me sugere aqui o nome, salvar este arquivo, nome do arquivo. Observe que aqui ele está me sugerindo, aqui ele já está me sugerindo o ponto .xlsm, mas deixa eu colocar aqui o padrão, beleza? Deixa eu clicar nessa setinha aqui, ó, e eu vou colocar o padrão, que é esse carinha aqui, ó, para trabalho do Excel, xlx. Deixa eu tentar clicar no salvar para ver o que é que vai acontecer, beleza? Deixa eu só mudar aqui também a minha pasta que eu vou estar salvando e vou clicar aqui no salvar. Vamos ver o que é que acontece, ó. Vou clicar no salvar. Pronto, é isso que eu queria que ele exibisse desde o início, ó. Então observe, ó. Se o seu arquivo estiver no formato padrão, que é o XLSX, vai aparecer essa mensagem aqui para você, ó. Os recursos a seguir não podem ser salvos, observe, ó. Não podem ser salvos em pastas de trabalho sem macro. Ou seja, eu tenho uma rotina aqui, eu tenho um comando VBA, que eu não posso salvar no formato que não dá suporte a ele. O formato XLSX não dá suporte a macros. Se eu fizer isso, o que é que vai acontecer? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Projeto do VB. Para salvar um arquivo com esses recursos, clique em não. Ou seja, eu vou ter que clicar em não. E escolha um tipo de arquivo habilitado para macro na lista de arquivos. Já lhe mostra onde fica.
para continuar salvando como passo trabalho sem macros, clique em sim. Ou seja, se eu quiser perder tudo que eu fiz até aqui, eu clico no sim. Se eu não quiser perder tudo que eu fiz, eu clico no não. E é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou clicar no não e eu vou fazer como ele me diz aqui, ó. Clique em não e escolha um tipo de arquivo habilitado para macro na lista de arquivos. Então vamos lá. Como é que eu faço isso, ó? Vou clicar em não. Então, no meu caso aqui, como ele aparece desse formato, eu estou utilizando aqui a versão 2016. Se você estiver utilizando outra versão, possivelmente a extensão vai estar abaixo aqui do nome do arquivo, beleza? Então você vai fazer basicamente o que eu estou fazendo aqui, ó. No meu caso, vou clicar aqui no meu caso aqui, ele já está me sugerindo qual é o formato que eu devo salvar. O XLSX é aquele suporte que dá suporte a macros, mas eu não vou utilizar esse. Vou clicar aqui nesse carinha. Observe, ó, pasta de trabalho pasta de trabalho habilitada para macros do Excel. O nome já diz tudo, ela está habilitada para macros. No entanto, eu gosto de utilizar a pasta de trabalho binária do Excel. Ou seja, além de eu ter suporte a minhas macros, eu também vou fazer com que o meu arquivo se comprima, ou seja, ocupe menos espaço e até rode muito mais rápido. Então eu vou utilizar essa opção aqui, ó, pasta de trabalho binário do Excel. E qual é a extensão dela? Ó? .xlsb, ó. Então vamos lá, cliquei, pasta de trabalho binário do Excel e selecionei, ó. Observe aqui, ó, xlsb, ó. E agora eu posso clicar no salvar. Vou só dar um nome mais intuitivo. Vamos colocar aqui a data de hoje, 12/11/20, macro etiqueta. E vou clicar no meu salvar. Salvei. Então esse arquivo foi salvo com esse nome lá na minha pasta de documentos. Se observarmos aqui no meu topo, já está salvo o meu arquivo. Se eu clicar agora no disquete, ele não vai fazer mais aquela pergunta. Isso aqui ele só faz uma única vez. Observe, salvei. Bom, vamos executar a nossa macro. Se observarmos nesse momento, vejamos, nesse momento eu vou desabilitar aqui esse comandozinho aqui, porque eu vou querer ver a tremedeira de tela, eu vou querer ver o que a minha macro está fazendo. Então eu vou comentar ele, ó, aspas simples, e aqui no final do código também, aspas simples. Ou seja, o que tiver em verde, ele não processa. Então eu estou comentando o meu código. Então se eu clicar agora em gerar etiquetas, vamos ver o que ele vai fazer, ó. Cliquei, ó. Observe que ele dá aquela tremedeira e observe o que ele fez para mim, ó. Observe, ó. Tá aqui, ó, de 1 a 10. O meu layout está aqui, ó, layout, observe. E se eu vir na minha etiquetas, está aqui as minhas etiquetas, ó. Se observarmos, detalhe, ó, tá aqui a minha linha, salteou uma linha, observe, ó, salteou exatamente uma linha, que eu quero entre uma etiqueta e outra, quero uma linha. Observe aqui que ele também salteou uma coluna B, eu quero tanto o espaçamento de uma linha, como também o espaçamento de uma coluna, ó. E se observarmos, gerou as 10 etiquetas, aqui ficou nesse formato. Se eu colocar o cursor sobre ele, vai aparecer o número 10. Eu estou visualizando aqui, ó. Observe, o número 10. Estou visualizando dessa forma porque a minha fonte ficou maior do que o tamanho que a cópula. Ah, Gladys, por que não ficou esse layout final? Porque aqui vem um detalhe interessante. A você que assistiu até aqui, vai pegar essa dica. Bom, quando a gente trabalha com esse tipo de arquivo, essa guia aqui, ela apenas reproduz a informação que estiver nessa guia, ó. Só que aqui tem um detalhe super interessante. Eu tenho que, lembrando que isso aqui que eu vou fazer é apenas uma única vez, beleza? Então, o trabalho que eu vou ter aqui, eu vou ter um trabalhozinho, vou ter. Mas a gente faz apenas uma única vez. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar as medidas que eu utilizei para esta coluna e vou aplicar também para esta. Beleza? Então, eu posso fazer da seguinte forma. Eu posso vir aqui, por exemplo, ó, eu posso pegar essa, ó, vou dar um Ctrl C, vou dar aqui um Ctrl V. Observe, ó. Vou colar, vou copiar essa coluna que está entre elas, vou dar um Ctrl C e vou colar aqui do lado, ó. Na realidade, eu posso simplesmente já pegar as duas aqui, ó. Coluna C e coluna C e B, ó. Observe que eu peguei a coluna B e C. Vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui, ó. Ou seja, já tenho a minha fileira de 3 colunas. Legal? Se eu vier aqui, observe que eu tenho uma linha aqui, ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar essa, vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V bem aqui, ó. Vou deixar uma coluna de espaço entre elas, ó. Perfeito? Lembrando que isso aqui eu vou fazer uma única vez. Então, o que eu vou fazer agora? Ó? Vou selecionar minha coluna por inteiro, vou clicar nesse carinha aqui, ó, entre o número 1 e o A. Eu vou clicar aqui, ó, nesse carinha aqui, ó. Então, cliquei nele, dei um Ctrl C e vou vir aqui nas minhas etiquetas, vou clicar sobre ele e vou dar um Ctrl V. Observe agora que já ficou a largura que eu quero, ó, beleza? O que eu vou fazer agora? Esse aqui foi só para que você vê como é que eu vou fazer. Isso aqui eu não preciso mais. Vou dar um Ctrl menos.
excluir, ó. Também não preciso mais desse, eu vou dar um Ctrl menos. Porque aqui é o meu layout. Então, esse cara aqui, eu vou deixar o quê? Eu vou ter que trabalhar com a altura e largura das minhas colunas. Ou seja, eu vou ter que deixar pré-definido a altura e largura das minhas colunas. Ah, Gleison, mas aí eu não sei quantas etiquetas a pessoa vai estar gerando. Então, você coloca um valor maior. Quantas etiquetas vai caber na folha? Vai caber 30, um exemplo, vai caber 30. Então, se você sabe que a pessoa trabalha lá com 10 folhas, 20 folhas, não sei. Você faz uma quantidade que atenda àquela quantidade de folhas. Ou seja, toda vez que a pessoa for gerar, a sua macro vai se acoplar à quantidade de folhas que você já configurou. Se passar, aí vai sair de novo nesse formato que agora vimos há pouco tempo. Ou seja, fora do padrão, beleza? Ou seja, você formata as suas linhas e colunas com tamanho pré-definido. Você vai fazer isso única vez, como eu vou fazer agora. E toda vez que eu precisar agora gerar, sempre vai sair no tamanho correto, beleza? Então esse trabalho é uma única vez que você faz. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Simplesmente eu vou vir agora aqui. Deixa eu só copiar essa linha aqui. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V sobre ela. E agora eu vou fazer o que, ó? Vou me basear, por exemplo, por essa, ó. Vou copiar até aqui, ó. Observa, vou copiar até aqui. Ctrl C. E vou colar aqui sobre essa, ó. Ctrl V. Legal? Então, deixa eu pegar a partir dessa primeira linha aqui, ó. Vou copiar até aqui. Ctrl C, Ctrl V. Mais um outro Ctrl V. Mais um. Então, no meu caso, claro, eu não vou fazer isso aqui uma quantidade, talvez, que me atenda. Mas eu vou fazer uma quantidade que eu mostro pra você que vai funcionar. Agora eu posso, obviamente, pegar um intervalo maior e já copiar e colar, beleza? Do que eu ficar fazendo linha por linha. Então, deixa eu pegar, por exemplo... Deixa eu pegar só essa daqui, ó. Dar um Ctrl C sobre ela, Ctrl V. E agora eu vou pegar a parte dessa primeira linha, ó. Pegar dela até essa última linha aqui, ó, que eu fiz, ó. Ctrl C e vou dar um Ctrl V aqui, ó. Se eu for visualizar agora, vamos ver quantas linhas, quantas folhas já estão ocupando, ó. Deixa eu clicar aqui na nossa lupa. E vamos visualizar aqui quantas folhas está dando, beleza? Até o momento, ó. Observe aqui que eu estou visualizando nesse momento. Vejamos. Está dando 6 folhas. Se observarmos, não está cabendo 3 fileiras na mesma folha. Aí é só questão de configuração. Você pode fazer com que a sua macro ocupe toda a folha. Basta você aumentar o tamanho da largura da sua etiqueta, beleza? No meu caso, eu não vou me preocupar com isso. Eu só quero lhe mostrar como gerar 3 fileiras por folha. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou vir aqui em imagens. Observe, estou clicando aqui em imagens personalizadas. Se observarmos, ó, eu tenho um cabeçalho, eu tenho aqui o rodapé. Então eu não vou trabalhar com rodapé nem com cabeçalho, então eu vou zerá-los, ó. 0, 0. A minha largura superior, eu não preciso de uma largura aqui, ó, tão extensa, ó. Então eu vou colocar aqui o 0,2. Eu não gosto de deixar zerado, então eu coloco pelo menos uma margemzinha, ó. 0,2. E o inferior também é a mesma coisa, ó. A minha esquerda também é a mesma situação, não vou zerar, então eu vou deixar 0,2, ó, para cada um. E vou dar um OK, ó. Agora vamos verificar aí, ó. Agora já coube, ó. Então, tá vendo esse espaçamento aqui a mais? Então, como eu disse, você pode aumentar um pouquinho a largura da sua etiqueta para ocupar toda a folha, beleza? No meu caso aqui é indiferente, que é apenas para lhe mostrar como vai funcionar, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Observe que agora tá dando 1 de 3, ou seja, tá dando 3 folhas, as minhas etiquetas, ó. Então, vou clicar aqui no voltar. E agora o meu trabalho será qual? Meu trabalho agora é só clicar nesse carinha aqui, ó, gerar etiquetas. Vamos ver o que vai acontecer, ó. Vou clicar sobre ele, cliquei, ó. Observe que eu estou visualizando o que ele está fazendo. Já está aqui as etiquetas feitas para mim. Observe que as demais que não foram coladas porque eu não tinha quantidade suficiente, ficou só aquele formatozinho, ó. Se eu visualizar agora, observe, ó. Vamos observar aí. Ele vai me mostrar aí as etiquetas geradas, uma única folha, e tá aqui, ó. Então, claro, é interessante que eu possa também já pré-visualizar. E como é que eu faço isso? Ó, Visual Basic. Aqui abaixo desse Next aqui, perdão, deixa eu voltar aqui. Se você observou, ele dá aquela tremedeira e eu fico vendo a minha macro funcionando, beleza? Então, exatamente é o que esse cara aqui faz, ó. Então, eu vou habilitar novamente para que eu só visualize quando ele terminar de executar toda a macro, aí eu visualizo o resultado final. E para que eu não visualize o resultado inicial, ele fazendo toda essa tremedeira, eu vou voltar a habilitar ele aqui, ó. O application.screenUpdate igual a false. E como eu quero pré-visualizar, eu vou pré-visualizar essa informação após eu atualizar, beleza? Se eu colocar posteriormente, antes, possivelmente eu vou desabilitar aqui os botões. Não é isso que eu quero. Então eu vou colocar o comando aqui abaixo do meu application, ó.
Então eu vou colocar aqui o comando bem simples, ó. Ative o window, ou seja, eu estou ativando a minha janela, ó. Window, ative o window. O que? Ative o window. Ponto select sheets, ou seja, eu estou selecionando uma sheets. E que sheets é essa? Ponto print preview. Então, basicamente, eu estou fazendo aqui, ó. Eu estou pré-visualizando a minha sheets ativa. O comando já diz tudo. Eu estou pré-visualizando a minha sheets ativa. Então, se eu vier aqui na base de dados e vou aumentar agora esse intervalo, ó. Vamos arrastar aqui, por exemplo. Vou aumentar ele, por exemplo, até... Veja, eu vou colocar até 28, ó. Coloquei até 27, ó. Se eu clicar aqui no meu gerar etiquetas, observe que nesse momento a minha guia de etiquetas só tem 10. Então lembre-se que toda vez que eu clico em gerar etiquetas, a minha primeira macro, primeiro vai lá na guia de etiquetas, limpa tudo que estava lá e depois gera novas. Então eu vou clicar em gerar etiquetas, ó. Cliquei. Observe que agora eu não visualizo mais aquela tremedeira, só visualizo o resultado final, ó. Ah, Gleice, eu queria colocar um MCG Box para informar que já foram geradas as etiquetas. Então você pode colocar o MCG Box onde você queira. Vamos colocar, por exemplo, aqui, ó. Antes de eu pré-visualizar, vamos colocar um MCG Box, por exemplo, aqui, ó. MSG Box. Eu vou utilizar o nosso envar username, só para deixar a nossa mensagem mais personalizada. Então eu vou utilizar aqui, ó, envar, entre parênteses, entre aspas duplas, o nosso username, ou seja, eu estou retornando o nome da máquina. O nome da minha máquina é Gleice, então você vai ver na minha mensagem lá o nome Gleice. Concatenado com, entre aspas duplas, o texto que eu queira. Vou dar um espaçamento para não aglutinar o meu envar username com a minha mensagem. Então vou dar um espaçamento. E vou colocar aqui, ó, etiquetas. Etiqueta ou etiquetas, vai que eu gerei só uma, né? Etiquetas gerada ou geradas com sucesso, ó. Fecho aspas duplas. E vou colocar aqui, ó, vírgula. Vou dar um espaçamento só para que eu possa visualizar, a gente possa visualizar todo esse comando. Eu vou colocar aqui, ó, observa, eu quero quebrar a linha, não a linha do texto da mensagem, mas apenas a linha de comando. Então eu vou colocar, após o espaçamento, após a minha vírgula, eu dei um espaçamento, vou colocar um underline e vou dar um enter. E aqui eu vou colocar o símbolo, ó, de VB information, vírgula, e o título da minha mensagem. O VB information é um símbolo de informação que eu quero que traga dentro da minha mensagem. E o título da minha mensagem será, por exemplo, ó, programador. Aqui você coloca o título que você queira, ó, programador Excel VBA. Aqui é um texto, então, entre aspas duplas, ó. Então, se eu for lá executar de novo, vamos observar aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho mais esse intervalo, ó. Até 37, ó. Vou clicar em gerar etiquetas, cliquei. Vamos observar aí. Ó, Gleison, etiquetas geradas com sucesso. Quando eu der um OK, eu já vou estar pré-visualizando, ó. Dei um OK. E tá lá a minha pré-visualização, ó. Legal? Ah, Gleison, mas agora como é que eu vou fazer? Porque às vezes eu preciso gerar uma quantidade X para uma etiqueta, uma quantidade Y para outra. Então o meu trabalho agora é vir na minha coluna B. Por exemplo, eu quero 5 etiquetas para a gaveta 1. Eu quero 7 etiquetas para a gaveta número 2. Eu quero 8 etiquetas para a minha gaveta número 3. E por aí vai, beleza? Então vamos, as outras eu vou deixar aqui. As outras vamos supor que eu quero só uma para cada, beleza? Então apenas as 3 primeiras aqui eu vou colocar um valor a mais. Na realidade vamos colocar também um valor a mais na última, só para a gente ver, forçar a nossa macro. Vamos supor que a última eu queira 9 etiquetas. Então vamos lá, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou clicar em gerar etiquetas. Se eu fizer só isso, não vai fazer ainda, beleza? Porque lembre-se, eu deixei comentado, o comando vai fazer isso. Então eu vou clicar aqui em Visual Basic. Vou voltar aqui, ó. Aqui eu estava pré-definindo de 1 a 1. Então eu vou apagar esse de 1 a 1 e vou deixar de 1 a n cópias. Então o n cópias é a variável que está armazenando a quantidade de cópias que eu estou informando na minha coluna B. E aqui também, ó, eu vou apagar esse comentário e a minha n cópias vai armazenar a quantidade de cópias que está sendo informada, obviamente, na coluna B. E aqui, basicamente, eu só estou dizendo o quê? Vai de 1 até n cópias. Que n cópias? A B2, a B3, a B4 e por aí vai. A n cópias é essa variável que está armazenando esses valores que eu estou preenchendo na minha coluna B. Beleza? Entendido isso, basta eu clicar em gerar etiquetas, ó. Vamos verificar, ó. Observe que a primeira etiqueta, que é a gaveta 1, eu quero 5 cópias. Então, lembre-se disso, ó. Vou clicar em gerar etiquetas, cliquei, nossa macro roda rapidamente. Se você já observar, ó, a minha primeira gaveta tem 1, 2, 3, 4, 5. A gaveta número 2 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E tá aqui um OK, ó. Legal? Então, funcionando aí perfeitamente a nossa macro, super produtiva. Essa macro eu fiz para um amigo, lhe atendeu.
me atendeu, eu fico muito grato e eu espero que você que precisava criar um arquivo que também pudesse automatizar o seu dia a dia, que você pudesse surpreender o seu chefe com o Excel. Eu espero que você possa ter gostado. Se gostou mesmo, deixa aquele gostei, utilize o campo de comentários, quero saber a sua opinião. Se você faria diferente, também quero saber, estamos aqui para aprendermos juntos. Então, peço a você, para que eu possa compartilhar o arquivo, vou colocar uma meta aqui simbólica de 50 likes, então me ajude aí batendo essa meta, deixando o seu like. Se gostou do nosso trabalho, deixa o like. E se ainda não for inscrito, lhe convido para estar se inscrevendo, para não perder nenhuma aula gratuita como essa em nosso canal Programador Excel VBA. Vídeos novos todos os dias. Então, se você já for inscrito, o meu muito obrigado. Se ainda não for, clica nesse botãozinho vermelho e se inscreve agora, para não perder nenhuma aula nova do nosso canal. Até o nosso próximo vídeo.